Conexão Ciência. No segundo episódio da série Inteligência Artificial, Meu Bem, Meu Mal, o professor de agronomia da UEL e coordenador do Centro de Inteligência do Agro, CIA Agro, Marcelo Giovanetti Canteri, explica como a inteligência artificial pode ser uma ferramenta de apoio para a agricultura. Se a gente pensa em inteligência artificial, eu vou voltar um pouquinho agora na inteligência artificial, a gente pensa na inteligência artificial, a gente tem que pensar que o computador não faz mágica, né? Ele precisa, para a gente ter o machine learning, que é uma das principais áreas da inteligência artificial, que é o aprendizado de máquina. Para a gente ter aprendizado de máquina, nós precisamos ter dados. Então, se nós não conseguimos coletar dados, não conseguimos abastecer o computador com esses dados, não tem como fazer inteligência artificial, não tem como ele aprender. Então, esse é um pré-requisito para que haja qualquer desenvolvimento da parte de IA. E aí, nesse contexto, envolve essa participação do IDR, que é o antigo IAPAR, né? O IDR Paraná, como uma das instituições criadoras do Centro de Inteligência Artificial nosso, que eu vou chamar ele a partir de agora de CIA Agro, é o nome, a sigla que a gente trata ele, né, o CIA Agro. Então, o IDR é o grande fornecedor de dados, não dados meteorológicos, que eles têm uma rede de estação meteorológica, e dados de armadilhas caça-esporo. Então, tem uma rede de armadilhas caça-esporo, ou coletores de esporo, que é o nome mais apropriado, uma rede de coletores de esporos de fungos que podem causar doenças nas plantas. Esse processo atualmente é feito todo manualmente, quer dizer, essas lâminas são coletadas, são enviadas para um centro, onde um funcionário ou um especialista em fazer leitura de lâminas coloca no microscópio, faz a leitura dessa lâmina. Então, agora, a principal iniciativa do CIA Agro é automatizar esse processo. Então, aplicar a inteligência artificial para fazer essa leitura das lâminas, reconhecer os padrões, né? A própria lâmina vai reconhecer o que é um esporo de ferrugem, o que é um esporo de um outro fungo que ataca a soja, Corinéspora, ou um ascosporo de Sclerotinia, que é um outro fungo que ataca a soja. Então, conseguir fazer essa identificação. Claro que, num primeiro momento, o ser humano vai ter que abastecer o computador com essas indicativos do que é cada esporo. Aí a máquina aprende, com aquele banco de dados de várias lâminas coletadas durante os anos, o que é um esporo do quê. Claro que há uma margem de acerto, mas muitas vezes, e essa é a nossa expectativa, essa margem de acerto da máquina, vamos chamar da máquina, é até maior do que a margem do ser humano, porque o ser humano vai estar cansado, vai chegar no fim do dia, ele vai começar a enrolar, enfim, nós somos seres humanos, a gente sabe como funciona, cansa o olho, e a máquina não tem cansaço, vai sempre ter um padrão, que se tiver um acerto ali de 90%, 80%, muitas vezes vai ser maior do que o do ser humano, que às vezes não vai fazer a leitura na lâmina toda, vai pular alguma etapa, né? Então a gente consegue automatizar essa parte. Porém, a grande preocupação em relação à inteligência artificial é o seu mau uso. Como evitar os desvios éticos no setor? O professor Marcelo ensina. O que está se despontando nesse início de aplicação da inteligência artificial na agricultura é na parte comercial, né? Então, definição de preço, então, quando vender a minha produção ou não vender, que esse é um grande problema para o agricultor, né? Porque ele compra os insumos e a soja dele está valendo um preço, na hora que ele colhe a soja e vai vender a soja, está valendo outro preço. Pode ser para mais ou pode ser para menos, mas então deixa ele muito incerto com o quanto que ele vai ganhar, qual o potencial de ganho dele, e se ele não tem certeza com quanto ele vai ganhar, ele não tem certeza quanto que ele pode gastar também. Então vira além do aspecto meteorológico, que é uma incerteza, ele tem outras incertezas pensando em comercialização. Então a IA está sendo aplicada nesse contexto de definição de momento de venda, fazer análise de tentativa de análise de tendência de queda, tendência de baixa, de commodity, né, do preço da mercadoria.
E um dos riscos que tem sido levantado é que isso pode ser, de alguma forma, manipulado, né? Então, nós temos grandes compradores da nossa produção. Obviamente, esses grandes compradores da nossa produção, o desejo deles é que a nossa produção esteja num preço baixo. Então, se eles observam a nossa produção e veem que está uma tendência de venda do produtor, eles podem fazer o oposto, falar, bom, nós bloqueamos a tendência de compra para que o preço abaixe e a gente consiga comprar depois por um preço mais baixo. Em relação às multinacionais ou às transnacionais, as empresas que atuam no agro, existem muitas, nós temos muitas restrições ou muitos receios, mas assim, um grande evitador de receio desses problemas é a concorrência. Conexão Ciência.